gente. Vocês desculpem aí todo perdido que eu tive aí hoje. Parece que cada dia que a gente tenta arrumar uma coisa, dificulta outra. Mas estamos aqui para poder tentar fazer o melhor para vocês, tá bom? Hoje nós vamos participar, gente, vamos utilizar os problemas que compartilhei com vocês para que nós possamos dar uma noção aí para vocês da prática das frações. E estamos com os problemas que foram apresentados para vocês. E agora nós vamos colocar em prática aquilo que foi feito. No início, gente, que eu gostaria só de participar para vocês o seguinte. Nós estamos tentando adequar alguns materiais para poder melhorar o trabalho que nós estamos querendo fazer com vocês. Infelizmente, a nossa inabilidade com a tecnologia tem impedido, às vezes, de conseguirmos todos os objetivos. Então, vocês tenham um pouco de paciência aí, que a ideia é tentar... Até comprei alguns materiais, mas não estou conseguindo ainda... como que eu posso falar? Dominar esses equipamentos que nós compramos, tá? Então, nós pretendemos, aos poucos, ir fazendo os ajustes para poder ficar melhor para vocês. Quando eu trabalhava numa época como vendas, eu tinha um hábito de dizer que o bom vendedor é aquele que sai determinado a conseguir os resultados. E eu trabalhava em regiões de difícil acesso, e eu costumava dizer que as pessoas que trabalhavam comigo às vezes olhavam só os desafios que tinham para conseguir conquistar as vendas. E às vezes você olhar só o desafio, você tem dificuldade de encarar e de repente você pinta o desafio maior do que ele é. Vemos que a matemática às vezes apresenta bastante desafios, né? Mas nós temos que aprender a enxergar eles como eles são de verdade, tá? O foco é enfrentarmos o problema de frente, equacionar as dificuldades que ele nos apresenta e, a partir daí, nós trabalharmos com a solução deles. Matemática é exatamente isso, tá, gente? Vamos lá, gente. Nós passamos para vocês alguns exercícios. Depois eu passei no final mais 3 problemas para serem resolvidos. Mas nós vamos começar com a solução dos problemas da fração. Que eu mandei para vocês 8/16 de 24 horas. 24 horas. A solução da fração, ela é sempre a mesma coisa. Você vai pegar 24 horas, dividir pelo denominador. Se lembram muito bem, né? Que aqui chama denominador. Denominador. E multiplicar pelo numerador. Nós vamos fazer a conta direto. E depois eu vou mostrar para vocês uma pegadinha que você pode usar para andar mais rápido nos seus cálculos lá. 24 dividido por 16 dá 1 vezes 6, 6 para 14, 8, vai 1, 1 vezes 1, 1, com 1, 2 para 2, 0. Se você quiser fazer a sua conta diferente, para você não se perder, você pode fazer assim também. 1 vezes 16, 16. Menos 24. 6 para 14, 8, vai 1, 1 mais 1, 2 para 2, 0. Você vai trabalhar da maneira que for mais fácil para você. Sobrou 8. Dá para dividir por 16? Não. Então, vírgula, 0. Tem que praticar isso, tá, gente? Porque não tem outro caminho. Matemática é prática. 80 dividido por 16. 5. Como que eu sei que é 5 já de cara? Qual o primeiro número multiplicado por 6 que dá final 0? 2 dá 12, 3 dá 18, 4 dá 24, 5 dá 30. Então eu vou trabalhar primeiro com um número que, se porventura der alguma diferença, eu posso mudar depois. Então 5 vezes 6, 30, 0 vão 3. 5 vezes 1, 5 com 3, 8.
80 para 80, 0. 1,5. Acabou a conta? Não. 1,5 vezes 8. Vamos fazer a conta aqui? Vamos praticar a conta com vírgula, tá, gente? 8. 8 vezes 5, 40. 0 com 4. 8 vezes 1, 8 com 4, 12. Tem quantas casas depois da vírgula? Uma. Então eu conto uma casa. Resposta, 12 horas. 12 horas. Tem uma situação que você pode fazer nessa fração aqui, que você já mataria a sua resposta da fração usando o raciocínio lógico, tá? Esse é o processo, não tem nada de errado você fazer desse jeito, tá? É o caminho, tá super certo. Porém, se você bater o olho na fração e você vê que um número do numerador é divisível pelo denominador, você pode fazer o que com essa fração? Você pode simplificar essa fração. Então vamos simplificar? 8 dividido por 8, 1. 16 dividido por 8, 2. Então a metade de 24 são 12. É bem mais rápido o caminho, né? É um atalho que não é errado você utilizá-lo, mas você precisa de bater o olho e enxergar já essa possibilidade. Porém, se ele não fosse divisível total assim, você poderia fazer também a simplificação para depois calcular. Por quê? Porque ficam números menores para você trabalhar, dependendo da condição de cálculo que você tem, que não tem às vezes muita prática, você vai ter mais facilidade. Segunda fração que eu passei para vocês. Vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá bom, gente? Se eu não conseguir responder, eu tenho aqui a auxiliar aqui me ajudando a me falar com relação às dúvidas que virem a surgir. A segunda é 5 dozeavos de 60 horas. Vocês perceberam que eu estou simplesmente trazendo aquele problema que nós fizemos. Só não fiz toda aquela escrita. Quanto tempo vai gastar um trabalho executado da mesma forma, mas em 5 dozeavos. 5 dozeavos nós já não vemos poder de simplificação, então não tem o caminho, nós temos que fazer a conta. Beleza? 60 dividido por 12. Eu já trabalho daquele mesmo jeito que eu falei com vocês. Qual é o número multiplicado por 2 que dá final zero? Primeiro número multiplicado por 2, que dá final zero. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 2 é 6, 4 vezes 2 é 8, 5 vezes 2 é 10. Eu vou colocar o 5, se ele não me atender, depois eu procuro um outro número. 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0, vai 1. 5 vezes 1, 5. 1, 6 para 6, 0. Mas eu vou fazer daquele jeito que nós estamos fazendo para ficar bem explicadinho para que você não tenha dúvidas depois. Então 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, 1, 6, 60. 60 para 60, 0. 5, agora eu vou multiplicar pelo numerador. 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 horas. 5 dozeavos de 60 horas é igual a 25 horas. Beleza, gente? Nesse caso aqui não teve nenhum macete de fazermos a simplificação. Não tem para onde correr, então vamos ter que trabalhar com a matemática fazendo as operações normais. Vamos lá, gente. A terceira são 3 quartos de 22 horas. Você vai perceber que, à medida que você for trabalhar com essas frações, você vai ter uma facilidade maior como que eu posso falar para você? Você vai ter uma facilidade maior e vai sentir mais intimidade com os números. Isso favorece bastante. Tá? Pediu para explicar de novo. A última que eu coloquei, né, Ana Paula? Deixa eu voltar nela aqui e explico sim, sem problema. A última que eu coloquei foi 5 dozeavos de 60. 5 dozeavos de 60 horas. Você vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 60 dividido por 12. Eu encontrei o 5. 5 vezes 2, 10, vai 1.
5 vezes 1, 5, 1, 6. 60 menos 60, 0. Então deu 5 inteiro. Não deu 5 com nenhum número depois da vírgula. Agora eu vou pegar esse resultado e multiplicar pelo numerador. 5 vezes 5, 25. Então a resposta aqui é o quê? 5 dozeavos de 60 horas é igual a 25 horas. Beleza, Ana Paula? Deu para entender aí? Estou com um delay bem exagerado. Então, pode ser que... Se tiver dúvida, gente, não tem problema não. Pode ficar à vontade, tá bom? Agora nós vamos trabalhar com 3 quartos e 22 horas. Agora eu vou começar a complicar um pouquinho mais. Tem alguém perguntando se não é 14 horas. A dúvida da Ana Maria. Dessa última aqui, vamos fazer de novo. 5 dozeavos de 60 horas. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 2 dá 60, menos 60, 0. Agora 5 vezes 5 dá 25. Não dá 14, não. Amor, leia aí o chat. Deixa eu... Correto do exercício é 3 quartos. Não, mas é porque essa é a próxima, eu ainda não fiz ainda. Ah, Eu voltei na fração anterior. Gente, eu ainda não resolvi essa daqui, tá? Eu estou voltando na anterior, que a Ana Paula pediu para explicar novamente, tá bom? Nós vamos chegar lá. Beleza, Ana Paula, então deu certo, né? Vamos lá. Agora nós vamos fazer essa daí que vocês estão falando, que é 14. Beleza, gente? Vamos lá, 3 quartos de 22 horas. Essa daqui já começa a ficar um pouquinho mais difícil e foi proposital que eu coloquei esses valores para que vocês entendessem, tá? Vamos lá. 22 dividido por 4. Viu? Estão perguntando se não é 3 quartos de 14 horas aí. Não, é de 22. Deixa eu ver se eu estou falando errado. Pera aí. De repente eu estou falando errado, mas o que eu mandei foi... que eu lembro foi de 22. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. De repente eu estou... Vamos ver. Ah, verdade. Desculpa, gente, é isso mesmo. 3 quartos de 14. Vocês têm razão. Então vamos lá. 3 quartos de 14 horas. Vocês estão perguntando uma coisa, eu estou respondendo outra. Então é isso mesmo, vocês têm razão. Que bom que vocês estão atentos ao exercício. Isso é muito importante. Vamos lá, gente. 14, então, eu transcrevi para o papel, para o caderno aqui, valores diferentes. Desculpa, tá, gente? 14 dividido por 4. 4 vezes 4 não dá, gente. São 16, correto? Então, nós já sabemos que tem que ser 3. 3 vezes 4, 12. Para 14, 2. Vamos fazer a continha aqui. 3 vezes 4, 12. 12 menos 14 dá 2. Dá 0. Beleza. 2 dividido por 4. Dá divisão? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Vírgula, 0. Sempre quando o número aqui for menor, eu coloco a vírgula aqui e acrescento 0 aqui. Beleza, gente? Isso aí não podemos esquecer. 20 dividido por 4, 5. Vamos lá. 3,5 vezes 3. Deixa eu multiplicar aqui embaixo. 3 vezes 5, 15. 5 vão 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. Tem uma casa, depois da vírgula, uma vírgula. 10,5. Agora, gente, qual é a resposta desta fração de 14 horas? 10 horas e quanto? Escreve para mim no chat aí, gente. Eu vou esperar vocês interagirem comigo. Dão 10 horas e quantos minutos? É a resposta dessa fração aqui. Coloca para mim no chat aí. Eu quero ver se vocês estão atentos com relação a essa questão depois da vírgula com relação às horas. Escrevam para mim aí. Estou aguardando vocês me darem a resposta aí.
10,5 são 10 horas e... Vamos, gente, estou esperando vocês. Estou aqui no aguardo de vocês. É isso aí, Caroline. 10 horas e 30 minutos. Por que que é 10 horas e 30 minutos? Obrigado, tá, gente? Não é 10 horas e 50. Vou explicar para vocês, porque isso aqui é pegadinha de prova. Tá, gente? Isso é pegadinha de prova. Vamos lá. É 10 horas... O pessoal se dividiu, tá demorando mesmo para chegar. São... tá por causa do delay. São 10 horas e esse vírgula 5 quer dizer que é 50% de uma hora. Uma hora. Ele não representa os minutos, ele representa o percentual. Nós vamos ter outro problema aqui que dá também isso aí, e nós vamos trabalhar isso, tá? É confuso? Não, é prática. Você praticando, você vai dominar isso de uma maneira bem tranquila. 50% de uma hora, quantos minutos tem uma hora? 60 minutos, não é isso? Minutos. 50% de uma hora, então, são 30, a metade, né, gente? 30 minutos. É muito comum cair esse tipo de pegadinha em prova. Tem respostas aqui que 5 minutos, 50 minutos, e nas provas eles colocam, como eu posso falar para vocês, essas respostas, exatamente para te induzir a fazer esse tipo de... Como que eu posso te explicar? Esse tipo de indução. Porque a ideia deles é exatamente essa, saber se você tem o conhecimento. Eu não sei, tá chegando bem a imagem aí? Tá? A imagem tá boa? Tá, né? Então tá. Não, porque aqui tá mostrando que tá ruim. Então, gente, beleza? 10,5 não é 10 horas e 50 minutos, é 10 horas e 50% de uma hora. Nós vamos ter um outro exercício na frente, que também vai acontecer, que não será 50%, que vai nos ajudar até a pensar também sobre esses valores relacionados à hora. Por que que essa questão da hora sempre pega o pessoal? Vou explicar para vocês por quê. Porque 100% de 1 é 1 inteiro. Mas 100% de uma hora não é 100. 100% de uma hora é 60. Então, vocês podem encontrar essas barreiras por essa razão. Porque o 100% de uma hora não se trata de 100. Nós geralmente trabalhamos em escala de 10 e de 100. E no caso da hora, a escala de 100% é uma escala de 60. Por isso que confunde muito. Vamos lá. A próxima é 1/5 de 22 horas. Não é isso? Vamos ver como que vai ficar a solução dessa daqui, tá bom, gente? 22 horas dividido por 5. 22 por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos. 20 menos 22 dá 2. 0 para 2, 2. 2 para 2, 0. 2 é divisível por 5? Não, 2 é menor do que 5. Então, o que nós fazemos? Vírgula 0. 20 dividido por 5? 4. Beleza, achamos 4,4. 4,4 vezes 1 é 4,4. Não muda nada. Aí sim, vamos lá, gente. Eu vou aguardar vocês de novo me darem a resposta que isso aqui dá 4 horas e quantos minutos? Escreve para mim no chat aí. Eu vou esperar pacientemente, porque eu sei que está com a questão do delay e prejudica um pouco. 4 horas e quantos minutos? 4,4 horas. Ah, mas professor, isso é uma coisa chata de trabalhar. Eu concordo com vocês. É chato porque são coisas bem... Como que eu posso falar? São coisas bem fora do padrão do que a gente sempre trabalha. Não é verdade? E isso acaba trazendo uma obrigatoriedade de você fazer cálculos a mais. Mas isso aí faz parte. A matemática não tem jeito. Na sua prova você vai trabalhar
você vai ter que trabalhar esses cálculos, tá, gente? A Viviane já colocou a resposta dela aqui. Estou esperando mais pessoas colocar a sua resposta aí. São 4 horas e 40% da hora. Mas, professor, quanto que é 40% de uma hora? É só você fazer o cálculo. 60 minutos vezes 40, depois você divide por 100, tá? 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 6, 24, dá 2.400. Dividido por 100, eu posso simplesmente simplificar os zeros, como eu já expliquei para vocês. 24 minutos. Então, gente, ó, 4,4 não é 4 horas e 40 minutos, é 4 horas e 24 minutos. São situações que não é nenhuma pegadinha, tá? Mas na prova, acreditem, cai. E geralmente as questões lá apresentam primeiro aquilo que o seu cérebro está viciado em fazer. Eles já colocam possivelmente nas primeiras questões 4 horas e 40 minutos ou 4 horas e 4 minutos, para confundir a cabeça da pessoa e também ver se a pessoa está, né, antenada com relação aos cálculos e aos resultados. Vamos para a próxima fração. E aí nós vamos partir para os problemas. Regra de 3 composta e os problemas que nós mandamos para vocês lá hoje à tarde. Vamos lá, gente. São 3/8 de 48 horas. Isso aqui tá fácil, né? Para quem já enxerga a matemática de uma forma mais rápida, vamos dizer assim, né? 48 dividido por 8 são 6. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 3 é igual a 18. Então, esse aqui não teve nenhum picadinho, não teve nenhuma pegadinha, né? Ficou mais fácil de trazer a baila a solução desse problema aqui. Vamos lá, gente. Tudo bem com vocês com relação à fração de hora? Tá tudo ok? A ideia não é confundir a cabeça de ninguém, a ideia é trazer as possibilidades que você vai encontrar, não tem jeito, na prova. Beleza, gente? Agora nós passamos para vocês uma regra de 3 composta. Eu vou ler aqui no meu aparelho, para ficar mais fácil de ler todo o problema, apesar de eu ter feito um rascunho aqui, mas para não fugir daquilo que foi passado para vocês, tá bom, gente? Vamos lá. Tudo ok. Ah, que bom, né? Que bom que tá tudo ok. E eu vou continuar mandando para vocês alguns exercícios de fixação sobre isso, tá, gente? Isso ajuda a forçar o seu raciocínio e forçar a forma com que você vai enxergar isso. Gente, nós temos aqui um problema que passei para vocês em uma indústria. 8 máquinas iguais. 8 máquinas. Funcionando durante 10 horas. As horas aí de novo para ajudar a gente. Deixa eu só mudar minha tela aqui para ficar mais fácil. 8 máquinas, 10 horas. Que trabalho em 6 dias. Para produzir um lote. Vocês se lembram da explicação que eu havia dado para vocês? Que nós precisamos de separar produção de produto. Máquina trabalhando 10 horas em 6 dias é produção. E o lote é o quê? Exatamente o produto dessa produção.
Não adianta muito eu escrever, porque vocês talvez não consigam entender a minha letra, mas pelo menos a gente tem fé. E a gente consegue usar essa fé com essa finalidade. Agora, vamos ver a segunda parte do problema. A segunda parte do problema. Se 12 máquinas trabalharem, cada um dando a mesma produtividade das outras, se elas trabalharem 8 horas, da mesma peça, ele diz que ela vai produzir o mesmo lote. Então, é um lote. A pergunta é, em quantos dias eles vão precisar para produzir? X dias. Então, como é que nós fizemos aquele dia? Ó, produção, parei. Produto. Da mesma forma aqui, produção, parei, produto. Não tem segredo. Se você conseguir sempre vislumbrar a produção e o produto, você não tem nem que ficar raciocinando sobre mais nada. É só fazer agora a multiplicação. Então vamos lá. X vezes 1, que ele joga lá em cima, vezes 8 vezes 12. É igual. Correto, gente? Vamos lá. 8 vezes 10 vezes 6 vezes 1. Mas por que você está repetindo esse 1 aqui? Porque se você não trabalhar com o lote, eu posso ignorar esse 1 aqui e aqui, gente. O número multiplicado por 1 é ele mesmo. Mas se eu não trabalhar com esse lote, eu posso não conseguir resolver o problema da forma que ele precisa. Então vamos lá, ó. X vezes 1 é x, né? Vamos repetir o x aqui. 8 vezes 1, 8. Deixa eu ver se vai dar assim. 8 vezes 1, 8, vezes 12. 8 vezes 2, 16, 6 vai 1, 8 com 1, 9. Então aqui eu tenho 96x, certo? Vamos partir para depois do igual. 8 vezes 10, 80. Vezes 6. 6 vezes 1 são 6. Então, 80 vezes 6 dá 0. 6 vezes 8, 48. Então, 96x é igual a 480. X é igual. O que eu faço agora? Eu jogo para cá, dividindo. 480 dividido por 96. Agora nós temos que descobrir quanto que dá isso, né, gente? 480 dividido por 96. Eu sempre trabalho com a lógica da multiplicação. Qual o número multiplicado por 6 que dá um final zero? 3 vezes 6, 2 vezes 6, 12, 3 vezes 6, 18, 4 vezes 6, 24, 5 vezes 6, 30. Então, eu vou usar o 5. Se ele não der, depois eu troco, mas a princípio, pela minha lógica, eu tenho que usar o 5. 5. 5 vezes 6, 30, 0 vão 3. 5 vezes 9, 45, com 3, 48. 48, 480 menos 480 é igual a 0. Resto 0. Divisão concluída. Quantos dias que ela vai utilizar? Vai gastar 5 dias. Regra de 3 composta é chato de fazer? Sim. Mas se você pegar essa ideia da produção e do produto, porque sempre ela vai estar te induzindo a você pensar sobre isso. Você não tem como errar. Regra de 3 não dá para errar se você conseguir trabalhar dentro desse conceito. Tem, professor, condição de fazer com a setinha para cima e setinha para baixo? Sim, tem. Só que ao invés de você fazer uma pergunta, separar produção e produto, você vai fazer aqui 3 perguntas. No caso, com o lote, 4 perguntas. No caso do lote, para cima ou para baixo não vai mudar, porque é um mesmo, né? Então não mudaria. Mas se fosse 1 para 2 lotes, uma hipótese, entendeu? Você teria que fazer 4 perguntas para o X. Ou melhor, 3, né? Perguntas para o X, porque no X seria seta para cima. Então, eu posso te explicar desse jeito? Posso. Se alguém precisar dar explicação só dessa forma, eu faço para você. Mas nas nossas aulas nós vamos focar
nessa técnica de resolução de regra de 3 composta, para que isso não seja, para que isso fique claro para você, para que você tenha facilidade em trabalhar com esses números. A Sandra não entendeu. Repete. Vamos de novo então, Sandra. Nós vamos pegar o problema, tá? E eu vou trabalhar para você, não tem problema. Dificuldade com regra de 3, especialmente regra de 3 composta. Eu entendo vocês, tá? Eu já tive muita dificuldade também para entender a regra de 3 composta. Vamos lá de novo. A pergunta é, são 8 máquinas trabalhando 10 horas. Para produzir um lote, eu vou mudar a fala da regra de 3 aqui. Para se produzir um lote de um produto, eu preciso trabalhar 6 dias, 10 horas por dia, usando 8 máquinas. A pergunta do problema é a seguinte: quantos dias X eu precisarei para produzir a mesma quantidade de lote, então um lote, trabalhando 8 horas, mas usando 12 máquinas? Ou seja, eu vou trabalhar 2 horas por dia menos, porém eu vou aumentar em 50% a capacidade de máquinas. Então, qual é a explicação que eu estou dando para você trabalhar na regra de 3, de forma com que você consiga desenvolver o problema com mais facilidade? Essa montagem aqui, você vai precisar de fazer em qualquer condição de regra de 3, tá? Não fique triste porque é difícil de verdade, tá? Eu peguei aqui os itens que são produção. Para que eu produza esse lote, o que eu preciso? De máquina, de uma quantidade de horas e de número de dias. Beleza? Deu para entender? Você conseguiu enxergar a forma com que a pergunta te induz? Vou repetir. Para que eu produza uma quantidade de um lote, eu não sei qual a quantidade, mas é um lote. Eu tenho 6 dias para trabalhar, 10 horas por dia, usando 8 máquinas. Aí o Filho de Deus queria dificultar a nossa vida e diminuiu a quantidade de horas e aumentou a quantidade de máquina, para dizer assim, vai se lascar agora com esses números agora. Mas não tem como se lascar. Nós puxamos para cá, quando nós montamos, se aqui é produção e aqui é produto, aqui vai ser da mesma forma. Embaixo, repete-se a máxima. E é lógico, eu não vou colocar hora debaixo de máquina. Eu não vou colocar máquina debaixo de hora. Eu vou colocar máquina com máquina, hora com hora, dia com dia e lote com lote. A partir do momento que eu fiz essa separação de produção e produto, não tem como. Eu venho aqui na produção. Quando eu chego na produção, eu cruzo. Se a pergunta fosse relacionada e tivesse colocado aqui 2 lotes, eu cruzaria da mesma forma. Daria um outro resultado, natural, né? Mas pode parecer que esse lote ficou vago aqui, mas eu só tenho como trabalhar se eu tiver a quantidade do produto, como foi apresentado lá no problema. Então, a minha produção, para que eu produza, eu preciso da quantidade de máquina, número de horas e quantidade de dias. Para quê? Para produzir um lote do produto. Então, o raciocínio para essa regra de 3 composta ficar mais fácil é esse aí. Eu vou fazer mais essa vez para vocês enxergar como funcionaria com a setinha, só para vocês entenderem. Mas, como eu falei, eu não pretendo trabalhar nas explicações com ela para não confundir, porque em vez de trazer eu mudar a técnica de solução, eu posso dificultar para vocês. Isso daí não é legal, né? Mas vamos lá. Ó, onde tem o X, a setinha é sempre para cima. Beleza, gente? Se eu trabalho em 6 dias, 10 horas, se eu trabalhar 8 horas, eu vou trabalhar menos ou mais dias? Eu vou trabalhar mais dias. Ou melhor, deixa eu mudar a pergunta, tá, gente? Deixa eu mudar a pergunta. Se eu trabalho 10 horas por dia e eu venho trabalhar 8 horas, tá vendo como é que você tem dificuldade às vezes de dar esse tipo de resposta? Você vai ter que trabalhar menos. Se eu tenho 12 máquinas e a produção é de dias,
para produzir o lote em um dia. Se eu tenho 8 máquinas e eu venho, aumento para 12, o que eu tenho que fazer? Menos. Ou seja, ficaria x vezes 8, vezes 12, vezes 1. 1 eu nem me preocupei. Vocês perceberam que a setinha te traz uma confusão para você ter que responder várias perguntas dentro do problema? Se você faz com a produção e com o produto, você ignora isso. Separa a produção e o produto. E simplesmente faz isso aqui, ó. Simplesmente faz isso aqui, ó. Acabou. Você não tem que se preocupar de ter respondido. Se você responder alguma coisa errada, se você jogar qualquer seta para o lado errado aqui, o que vai acontecer com você? Você vai chegar a um resultado diferente e eles são terríveis, tá? Terríveis. Provavelmente, se você chegar a um resultado diferente, vai ter a resposta lá para você colocar. Então, mesmo eu trabalhando 2 horas a menos, como eu tive 50% a mais de produção, gente, tudo na matemática é lógica. Eu sei que é difícil às vezes acompanhar a lógica. Mas se eu tenho 50% a mais de máquina, teoricamente, eu gastaria metade dos dias. Porém, eu tenho 50% a mais de máquina, mas eu vou trabalhar 2 horas por dia a menos. O dificultador que eles colocaram foi na quantidade de horas, para que o problema fosse... eu concordo com você, Sandra. Eu acho que com a seta é bem pior. Se na regra de 3, eu vou trazer para vocês durante a semana, para nossa aula de sábado, vou tentar focar bem em regra de 3 composta, para que a gente consiga fazer, aplicar essa lógica da produção e do produto, porque vai esclarecer para vocês de uma maneira mais, vai ficar mais nítido para vocês. E a ideia é essa, né? Trazer nitidez, não trazer confusão. Porque eu confesso que até para mim é ruim fazer com essa questão da seta. Tá bom, gente? Espero que, mesmo que com todos os dificultadores que tem aqui, que vocês tenham conseguido entender. Mas se não tiverem conseguido, matemática é prática, tá? E nós vamos praticar a matemática até você colocar na sua cabeça como funciona, e aí nós vamos chegar lá a um resultado positivo. Beleza, gente? Vamos lá. Foi me passado, agora eu até me esqueci, a gente conversa, eu converso com tantos alunos durante todo o tempo, durante o dia, e me pediram para poder fazer, eu mandei para vocês nos grupos, 3 problemas, né? Inclusive, na verdade, foi eu que compartilhei com vocês e não solucionei esses problemas até hoje, né? Vocês desculpem, porque eu coloco um monte de coisa e depois eu não trago para vocês a solução e fica ruim. Eu tenho que passar a colocar e resolvendo. O primeiro problema é um problema de número 17, que diz assim, olha, as cortinas da sala de aula de uma escola do município medem 60 centímetros por 50 centímetros. Serão trocadas por cortinas do dobro de dimensão, vezes 2. Vou multiplicar por 2 aqui. Dobro de dimensões. Diante do exposto, cada persiana cobrirá então uma área de... Tem um segredinho, gente, que eu ainda não entrei nesse assunto com vocês, mas nós vamos já começar a dar uma pincelada sobre ele hoje. Quando nós trabalhamos com a cortina de 50 por 60, o que essa cortina é? É um retângulo. Beleza, gente? Sempre entenda uma coisa. Existe uma diferença entre área e perímetro. O que é área? Tá? Área é 50 vezes 60. Ou seja, eu multiplico esse lado por esse e vou saber qual é a área desse retângulo. Se eu tivesse pedindo para você qual é o perímetro dela, eu teria que, se é um retângulo, eu tenho esse lado igual a esse, não é? Então, aqui também tem 50. Correto? Se é um retângulo, esse lado aqui é igual a esse. Então, esse aqui é 60. Se eu estivesse falando, não estivesse falando de área, eu estivesse falando de perímetro,
eu somaria esses 4 lados. Olha que não é a mesma coisa. 100 com 120, 220. Ele teria 220 centímetros de área, de perímetro. Perímetro. Porém, ele pediu a área 50 vezes 60 é 0. Deixa eu montar aqui para vocês, para não ficar confuso para vocês na hora. Vocês não entenderem de onde eu tirei o valor. Né? 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 5, 30. Então, a área desse retângulo seria 3.000 centímetros quadrados. Olha a diferença, gente. 220 centímetros de perímetro é de área, é de perímetro. Exatamente. Naila. E a área é a multiplicação dos dois lados. No caso do retângulo e no caso do quadrado. Tá? Se nós estivéssemos falando de triângulo, a medida de área é completamente diferente. É a base vezes a altura dividido por 2. Isso aí nós vamos chegar lá na frente. Então eu estou só mostrando para vocês entenderem que o problema não é esse, tá, gente? Esquece isso aqui. Isso aqui foi só para dar uma pincelada sobre esse assunto que nós vamos trabalhar com vocês mais à frente. Só para vocês entenderem que não é a mesma coisa. O problema diz que ela foi trocada por uma cortina com o dobro do tamanho, da dimensão. Dobro. Então, ó, 60 vezes 2 dá o quê? 120 centímetros vezes 2 vezes 50, 100 centímetros. Agora a gente tem uma outra pegadinha aqui, que se você pegar o problema que eu mostrei para vocês, as respostas estão assim. Deixa eu ver se eu não vou fugir da imagem da tela. As respostas que estão lá estão assim, ó. Letra A, B, C e D, 0,3 metro quadrado. 0,6 metro quadrado. 0,9 metro quadrado. E 1,2 metro quadrado. Vocês perceberam que o problema está em centímetro e a resposta está em metro? Eu, Anderson, tá? Você faz do jeito que você entender. Nós vamos fazer das duas formas para você entender. Eu, Anderson, já transformaria isso aqui para metro. Tá? Eu acho muito mais direto a resposta depois que você vai fazer. Quantos centímetros tem um metro? Isso daí você precisa de saber de cor. Infelizmente não tem jeito. 1 metro é igual a 100 centímetros. Tá certo, gente? 1 metro é a mesma coisa de 100 centímetros. Eu tenho aqui 120 e 100 centímetros. Se eu dividir por 100 isso aqui, 100 dividido por 100 daria o quê? 1. Então 100 centímetros não é a mesma coisa de 1 metro? Acabei de escrever aqui. 120 centímetros seria o quê? Como eu pego 2 zeros aqui para poder dividir, ó, duas casas, 1,20 metro. Pronto. Quando eu multiplicar aqui, eu já terei a resposta de acordo com o que o problema me ofereceu, a dificuldade que ele me trouxe. É chato, né? Mas não tem jeito. E cai sempre esse tipo de questão nas provas, tanto da VUNESP como das outras bancas. Tá? Então nós precisamos trabalhar isso. Gente, é muito simples. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, não é? Só que 1,20 vezes 1 é como se fosse 0, 0, mas não vou pôr 0, 0 para não dificultar a vida de ninguém. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 2 casas, 2 casas. 1,20 é o quê? Metro, que nós já mudamos para metro. Opa! Quadrado, porque eu estou falando de área. Quando eu multiplico as duas partes, eu estou falando de área. Nossa, mas que confusão, professor. Não, não é confuso. Se você pegar em centímetro e multiplicar,
você vai ter dificuldade depois para transformar. Mas a gente pode fazer a conta também. Vamos lá. 120, vamos trabalhar com centímetro, vezes 100. 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2, e 1 vezes 1, 1. Aí deu 12.000 centímetros quadrados. Pronto, agora eu me enrolei todo. Por quê? Porque aqui não tem nada parecido com isso. Se eu dividir por 100, vai ficar 120. Não tem 120 aqui. Aí tem uma pegadinha. Como é 100 ao quadrado, 100 ao quadrado é 100 vezes 100, não é? Vezes 100. Seria 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1. Você teria que dividir por 10.000, não por 100. Porque nós estamos falando de uma grandeza ao quadrado. De centímetro para metro é 100, só que é 100 ao quadrado. Então eu teria que dividir 12.000. Olha como é que fica bem mais conta. Dividido por 10.000. Quantos zeros nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Eu pego esses 4 zeros. 1, 2, 3. Em vez de eu não ter mais zero para cortar, vírgula. 1,2 metros quadrados. Por isso que eu falei que eu acho mais viável se transformar aqui. Correto, gente? É cheio de pegadinha, é um problema facílimo de resolver, mas cheio de pegadinha. E por que eu achei interessante já trazer? A aluna pediu e eu achei super interessante trazer a solução desse problema. Gente, eu vou atrasar um pouquinho hoje, vai ficar um pouquinho mais de 1 hora, tá? Porque, na verdade, eu me enrosquei para poder começar, né? Por que eu achei interessante? Porque isso aqui trabalha uma série de coisas. Trabalha grandezas, que é potenciação. Isso aqui trabalha transformação de centímetro para metro, metro para centímetro. E força você a ter que pensar com relação aos valores que estão sendo colocados aqui. Vamos, gente, agora para o próximo problema? Diz assim o próximo problema que eu postei para vocês lá. Espero que esteja sendo claro para vocês. Se não estiver sendo, a gente depois volta a trabalhar nesses temas para poder desenvolver. No próximo diz o seguinte, que a cada 10 alunos, ou melhor, 10 crianças, desculpa, que seriam alunos mesmo, do mesmo jeito, né? Cada 10 crianças, de 2 a 5 anos, eu vou ignorar a idade, matriculadas na rede municipal, duas não foram vacinadas, NV. Receberam as doses recomendadas pela secretaria. A previsão de matriculados naquele ano era de 136 mil alunos. Ou crianças, né? Voltei a falar em aluno. A Secretaria de Educação e Saúde dessa cidade pretende agir de forma que todas as crianças estejam vacinadas. Considerando os dados apontados e o número de crianças que não foram vacinadas, qual foi o número de crianças que não foram vacinadas? Eu ainda não sei. A quantidade de doses a serem disponibilizadas é, considerando os dados apontados e o número de crianças que não foram vacinadas, a quantidade de doses a serem disponibilizadas é, ou seja, a Secretaria quer alcançar os não vacinados. Nós precisamos aprender a interpretar os problemas da matemática, e que isso é outro dificultador. Vamos lá, gente. Como que eu sei? Eu já de cara sei que 2 crianças em cada 10 são 20% das crianças que não foram vacinadas. Mas você é obrigado a saber disso? Não. Você precisa de saber o caminho para achar isso. E nós podemos fazer uma regra de 3 simples. O que eu posso fazer aqui? Ó? Cada 10 crianças é um total de 100%. Correto? 2 crianças é um total de X%. Eu não sei quantos por cento, eu não sei olhar, eu não sei enxergar o percentual de crianças. Super normal, gente, isso não é vergonha. Ok? O que eu preciso fazer sobre isso aqui? Eu preciso fazer a regra. Eu pego aqui 10 vezes X,
10x. 2 vezes 100, 200. Como que você faz a regra de 3 aqui? X é igual a 200 dividido por 10. Correto, gente? Eu não preciso de fazer a conta lá. Eu vou fazer para vocês verem, não tem problema. Mas, raciocínio rápido. Desenvolver o raciocínio na sala durante a prova. 0, 0. Ficou 20. 20 dividido por 1 é 20. Mas vamos fazer aqui para você ver se dá certo. Eu gosto de dizer que a matemática tem que, na hora que você faz a prova, o resultado tem que ser o mesmo. 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 10, 20. Menos 20, 0. Tem um 0 para descer, 0. 0 dividido por 10, 0. 20. Então eu já descobri que 12 em cada 10 crianças que não foram vacinadas corresponde a 20% de total de crianças. Quantas crianças foram matriculadas? 136 mil. O que nós vamos trabalhar com isso aqui? Depois eu vou dar outras formas que eu raciocino sobre isso também. Mas vamos lá. 136 mil vezes 20. Eu preciso saber quantas crianças. Não se esqueça, gente, que é 20%. Tá? Depois nós vamos fazer essa transição. Então vamos lá. 0, né? Eu desço primeiro o 0 do 20, aí eu só multiplico. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. 2 vai 1. 2 vezes 3, 6 com 1, 7. E 2 vezes 1, 2. Não é porcentagem? Eu tenho que depois dividir isso aqui por 100. Se eu dividir por 100, 100 tem quantos zeros? 2 casas. Mas vamos fazer aqui para você não pular etapa, para não dificultar a sua vida. O objetivo é facilitá-la. 272 mil. Não, tá 2.720.000. Que tá. Correto? 4 zeros, exato. Dividido por 100. 272 dividido por 100, 2. 2 vezes 100, 200. 200 menos 272, 72. Desço um 0. Pronto. Bom ir marcando para você não se perder, tá, gente? 720 dividido por 100, 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. Menos 720, 20. Outro 0. 200 dividido por 100, 2. Já dá 200. E aí 0, 0. Aí eu volto a descer um 0, 0. Desço outro 0, 0. Quanto deu? 27.200. Foi exatamente o mesmo resultado que a gente cortando os 2 zeros aqui. E a resposta, então, desse problema é 27.200 crianças. Anderson, tá? Não se preocupe que você não é obrigado a saber isso. Eu, quando vejo um problema dessa natureza, eu já sei que 2 em cada 10 são 20%. Se fosse 1 em cada 10, seria 1. 10%. Se fosse 3 em cada 10, 30%. E daí para frente. Eu, Anderson, se eu sei que 20% dos alunos não participaram, o Anderson, eu já corto um 0 aqui, dividido, pegando pelo 20, e depois eu divido aqui, ó, 136, 13.600, eu cortei um 0 do 20, não cortei? Divido por 2. 13, 6 vezes 2, 12. Aí, deixa eu... exatamente, 12. Sobra 1. 16. Oxi, espera aí. É isso mesmo. Não, gente, não tem nada a ver com o que eu estou falando com vocês. Eu estou viajando na maionese aqui. 136 mil alunos, era para mim trabalhar já diretamente com 20 nele. Se eu trabalhar com 10% desses alunos, cortando ali, dá 13.600. Isso, exatamente. Daria 13.600. Não daria o resultado que nós estávamos querendo. Então, gente, vamos lá. Vamos esquecer essa parte. Esse atalho que eu estou querendo dar para vocês aqui. Só lá na frente que eu vou poder rever o que eu estava enxergando nele e passar para vocês. Beleza, gente? 20% sobre 136 mil. Fechou para vocês? Está tudo certinho? Deu para entender
o caminho desse problema, esse problema também não é tão difícil. Ele não tem... Na verdade, o problema anterior tem mais pegadinha, né, com relação à transformação de centímetro para metro. Ele traz um pouco mais de dificuldade. Agora, o exercício de número 12, ele também vai te obrigar a pensar um pouquinho mais. Compartilhei com vocês lá nos grupos, né? Pessoal, eu mandei para vocês lá nos grupos, nós estamos com mais de 600 pessoas dentro dos 3 grupos que nós montamos. E não temos nem 400 pessoas inscritas. Seria legal que todos tivessem, porque eu comprei alguns equipamentos, eu estou fazendo investimento no meu próprio bolso, mas de coração, eu só não sei utilizá-los ainda, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu comprei uma mesa de como é que chama esse trem? Lousa, né? Uma lousa digital, para poder fazer direto, para não ficar dando as costas para vocês. Só que eu não sei usar esses trem ainda, então, por enquanto eu tô lutando para tentar fazer uma coisa melhor para vocês. À medida que eu conseguir expor diretamente na tela para vocês o material, eu vou começar a usar o grupo só para recados. Então eu não vou compartilhar todo o material lá, vou compartilhar com vocês aqui. Então seria muito legal se todos se inscrevessem, tá bom? Uma outra coisa, antes de eu entrar nesse problema, aqui, eu fui avisado ontem e hoje novamente que eu não sei quem é a pessoa que tem ligado para pessoas do grupo, eu não sei, tivemos casos de pessoas que entraram e saíram meio que automaticamente. Deduz-se que algumas dessas pessoas que tenham feito isso possam ter entrado para pegar o contato das pessoas no grupo. Segundo uma amiga hoje, a pessoa ligou para ela e usou meu nome, dizendo que eu estava cobrando pelas aulas, que foram 4 aulas, R$25 por aula e tal, tentando vender curso, ao mesmo tempo que queria vender curso, estava tentando cobrar R$100 por aula. Gente, eu não estou cobrando nada. Eu vou repetir mais uma vez. Isso aqui é de coração para poder ver o desenvolvimento de vocês, ver a aprovação de vocês. O pensamento aqui é fazer gratuito, tá? Vamos começar com aulas de português, o material já está sendo preparado. Daqui uns dias, se Deus quiser, nós vamos começar a postar as aulas de português para vocês. A intenção é pura. Então, não tem esse papo, não estou cobrando nada, mas só manda isso. Não tem nada que mandar. Mas o Anderson é rico? Não. Eu preciso de dinheiro como todo mundo, mas eu não acho justo alguém tentar tirar proveito da situação em cima de um propósito que vocês têm de passar no concurso. Por favor. Quem ligou, falou que o Anderson está cobrando, pode desligar o telefone da casa da pessoa, se puder anotar o número, até denunciar essa pessoa, porque isso não é verdade. Tá bom, gente? Estou reforçando isso, porque eu não tenho controle sobre quem entra e quem sai do grupo, né? Eu estou tentando fazer da melhor forma possível e daqui a pouco, Deus livre e guarde, alguém pode entender que eu estou usando isso aí para uma promoção pessoal ou até mesmo nos bastidores não estou cobrando nada e daqui a pouco estou mandando alguém ligar para cobrar. Não é verdade. Eu não estou cobrando nem R$1. Eu, aliás, estou investindo equipamento do meu bolso e é de coração, tá? Para ver a vitória de vocês, que vai ser a nossa vitória. Então, se alguém ligar, eu estou reforçando, estou mandando direto no grupo. Não é verdade. Eu não estou cobrando nada. Ninguém que ligue cobrando alguma coisa em meu nome está falando a verdade, tá bom, gente? Gente, vamos lá. O último exercício. Esse talvez leve um pouco de tempo para nós explicarmos ele. Não é que é fim de mundo, mas, né? Em uma determinada escola são oferecidas 1.200 refeições. 1.200 refeições. A cada 5 dias. Sendo 3 refeições por dia. Por problemas nas instalações elétricas da escola, as aulas no período noturno foram suspensas por 10 dias. Então, um período, que são 3 períodos, manhã, tarde e noite, um período parou de ter refeição por 10 dias. É problemático resolver isso? Não é difícil. Só que obriga você a pensar um pouquinho mais. Tá certo?
Primeiro, gente, é o Anderson. Eu resolvo esse tipo de problema dessa forma. Eu já falei com vocês que eu procuro equacionar para ficar mais fácil. Tá bom? A pergunta é correto afirmar que a quantidade de refeições que deve ser oferecida durante esses 10 dias será de... Como eu vou saber quantas refeições foram oferecidas durante esses 10 dias? Primeiro, 1.200 refeições oferecidas em 5 dias. Eu preciso saber quantas refeições são por dia. Você concorda comigo? Então, o que eu faço? Eu vou pegar 1.200 dividido por 5. Vamos lá. 2 vezes 5, 10. Para 2, 2. 20. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. 0. Né? Agora eu desço outro 0. 0. 240. Pronto. Já achamos quantas refeições por dia. Porém, essas 1.200 refeições nos 5 dias são 3 refeições por dia. Eu preciso saber quantas refeições são servidas por período. Subentende que são quantidades iguais. 240 eu divido por 3. Deixa eu ver se não está cortando. 24 dividido por 3 dá 8, né? 8 vezes 3, 24. Opa, 24, Anderson. 24 menos 24, 0. Desce o 0. 0. 80. Cada período oferece 80 refeições. Durante os 10 dias, um período não vai servir refeição. Correto? Se eu tenho 80 refeições por período, e nesses 10 dias eu vou ter apenas duas refeições, 80 refeições por período, então eu vou multiplicar por quanto? Por 2. Eram 3, parou por problema técnico, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 8, 16. Então, durante esses 10 dias, cada dia vai ser oferecido 160 refeições. Se são 10 dias, vezes 10. Não preciso nem fazer a conta, porque aqui, ó, eu puxo esse 0 para cá. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Qual é a resposta? 1.600 refeições. É difícil? Não, só que ele me determinou que eu raciocinasse sobre todo o problema, né? Não foi uma coisa que eu pude pegar ele e já desenrolar. Eu precisei pegar a quantidade total de refeição e dividir pela quantidade de dias, para me saber quantas refeições são dia. Achei por dia, eu precisei de pegar aquela quantidade de dia e dividir por período, para me saber quantas refeições em cada período. Achei a refeição por cada período, a pergunta me diz quantas refeições foram oferecidas. Passou de 3 para 2 períodos, porque um período ficou suspenso. Eu peguei cada período, multipliquei por 2, 160. Eu quero saber quantas refeições foram oferecidas durante 10 dias. Então, se por dia 160, durante 10 dias deu 1.600. Então, gente, pode parecer que é o fim do mundo, mas esses problemas que são apresentados na matemática, eles são problemas que te obrigam a ter interpretação de texto. Não tem muito onde você fazer. Você precisa de fazer todo o cálculo, primeiro transcrevendo para a língua matemática, tá? Como que eu posso explicar para vocês? Transcrevendo o que está escrito em português para a linguagem matemática. Montar o problema para que você consiga decifrar o problema. Então, gente, é isso aí. Eu vou preparar alguns materiais de regra de 3 e temos amigos que têm compartilhado conosco provas anteriores da VUNESP e eu vou começar a trabalhar com essas provas anteriores. O meu foco é usar isso aí porque o meu objetivo é trazer praticidade. Não tem como eu não trazer a explicação sobre essas questões das regras de 3. Isso aí é necessário, muito necessário. Porque senão você também não vai saber como chegar lá.
Estava conversando com a colega de trabalho sexta-feira. Ela disse que fica me vendo falar e fica brigando comigo pelo, pelo YouTube, né? Porque ela disse que eu falo muito rápido. Eu estou tentando ser lento, mas eu acredito que eu realmente, às vezes, pule até etapas com relação a isso. Então, gente, todas as dúvidas anotem no papel. Esses detalhes sobre área, sobre perímetro, é importante, interessante você anotar, tá? Porque faz as suas observações de forma que você consiga desenvolver da melhor forma possível, porque é o caminho. Mais uma vez, desculpa todo o desgaste no início ali, né? De não ter conseguido fazer da primeira vez lá que eu mandei, tá, gente? Mas a gente vai desenrolando, vai aprendendo. Mais uma vez eu digo para vocês, se alguém ligar para vocês falando em meu nome, é mentira, tá? Eu não estou cobrando nada, por favor. Então, qualquer coisa, liga pra gente, a gente tentar ver se aciona essas pessoas, porque elas estão usando o nome da gente em vão, não é verdade. E é isso aí, gente. Peço ao pessoal aí para, se quiserem divulgar para mais colegas que queiram participar, quiserem fazer inscrição no canal. Nós temos visto aí que parece que as pessoas não estão gostando muito da aula, né? Porque o joinha lá parece que poucas pessoas têm dado. A impressão que dá é que não tem sido assim muito bem aceitas. Mas estamos fazendo da melhor forma que a gente consiga, tá bom, gente? Boa noite para vocês e aí até sábado de manhã. Eu acredito que durante a semana tenhamos alguma novidade com relação às aulas de português, que mesmo que não forem ao vivo, nós pretendemos gravar algumas aulas, subir aqui no canal e deixar disponível para vocês, tá beleza? Muito obrigado a vocês, um bom descanso para todos e até sábado, se Deus quiser.